Sejam muito bem-vindos à nossa live de esquenta. Mais uma live em que a gente vai discutir assuntos para preparar vocês para a semana que vem. A semana que vem é a semana do evento do Vacinador Seguro, tá? Então, é a semana onde a gente vai discutir vários assuntos. Eu vou mostrar para vocês o caminho para vocês perderem o medo de trabalhar na sala de vacina. E aí hoje, o que eu queria discutir com vocês hoje, um assunto que é bastante importante, eu acredito que seja muito relevante, porque muitas vezes a gente se pega, deixa eu só ajeitar aqui que tá meio tortinho, a gente se pega achando que a gente precisa de coisas mirabolantes, né, para desempenhar o nosso trabalho. Então a gente vai discutir hoje a diferença de uma sala de vacina ideal e uma sala de vacina real. E aí a gente vai ver o que isso impacta, né? O que essas duas salas vão impactar na qualidade e na excelência do nosso trabalho, no que a gente entrega no nosso dia a dia em sala de vacina. Então vamos lá. Mais um assunto incrível, sim, realmente um assunto incrível. E isso faz com que a gente também reveja os nossos conceitos, né, em relação a essas coisas. Gente, aqui onde eu tô tá muito quente hoje, tá? Hoje eu tô até, ó, o bracinho de fora. Vamos lá, então? Eu gostaria, assim, até de pedir para vocês participarem comigo. Eu vou perguntar, e se vocês puderem responder aí para mim, darem a opinião de vocês, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Vamos lá? Quem trabalha em sala de vacina sabe, cada um sabe aí da sua realidade, né? Então nós vamos trazer realidades diferentes aqui. Eu tenho seguidores, eu tenho alunos que trabalham em salas de vacina da rede privada. Então eles têm uma realidade de estrutura. Eu tenho alunos e eu tenho seguidores que trabalham na rede pública. E a rede pública, então a gente vai ter tanto aquela sala mega elaborada. Eu já trabalhei numa unidade em que a sala de vacina era um encanto e era da rede pública, e é da rede pública. E já trabalhei em lugares também que não tinha nem sala de vacina. Então, a gente vai ver aqui realidades bem diferentes, tá? Então, quando eu penso em uma sala de vacina ideal, quando eu falo para vocês assim, como é uma sala de vacina ideal? Para vocês, como seria uma sala de vacina ideal? O que vem na cabeça de vocês? Escrevam aí para mim, para eu saber se o que vem na cabeça de vocês é o que vem na minha cabeça, se nós estamos ali alinhados, né? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo assim, o que seria para você uma sala de vacina ideal? Se vocês puderem escrever para mim o que vem na cabeça de vocês. É uma sala bonita. Então eu vou falar assim, o que vem na minha cabeça, tá? Não necessariamente precisa ser a mesma coisa. E aqui não tem certo ou errado. Cada um vai colocar conforme o que entende e o que pensa sobre uma sala de vacina ideal, tá? A gente sabe que existem algumas normas em relação às salas, né? Algumas regras que tem que ser seguidas, né? Que às vezes são e às vezes não são. Mas, quando eu penso em uma sala de vacina ideal, eu penso numa sala de vacina bonita, uma sala de vacina decorada. Penso numa sala bem arejada, grande, com uma câmera fria, duas câmeras frias próprias para vacina, dos modelos mais novos,
o equipamento mais atualizado, um equipamento um pouco mais de ponta, né? Um computador bonito na sala, tudo que a gente precisa de dispenser, sabe? De sabão, de papel, os baldinhos bonitinhos, decorados, a parede decorada com desenhos. É isso que eu penso de uma sala de vacina ideal. Ar-condicionado, né? Para poder cumprir ali, né, a temperatura ideal, enfim. Então são essas coisas, os materiais, por exemplo, material disponível o suficiente, de ótima qualidade, ter profissionais que trabalhem ali capacitados, ter profissionais, de preferência 2 profissionais na sala, em que um possa auxiliar o outro, possa trabalhar em equipe, organizado. Não faltar vacina, né? A gente ter todos os imunos biológicos disponíveis, né? Que existem dentro de uma sala onde a gente possa oferecer o melhor atendimento para o paciente. Então, essa é uma visão de sala de vacina ideal. Ah, que legal se a gente tivesse uma sala de vacina assim. Eu bati o pé aqui, ó. Acabei até virando a câmera, porque hoje ele tá preso no ring light, eu tô até mais alta hoje. E aí, é a nossa realidade, pelo menos é a realidade da maioria. Gente, o que é isso? É a realidade da maioria? Fala aí pra mim, é a sua realidade isso que eu falei hoje? Isso que eu coloquei agora? Em relação a essa sala? A sua realidade é assim? A sua sala é assim? Tem tudo isso que eu falei? Às vezes pode acontecer de ter, né? Como eu falei, temos pessoas com realidades diferentes. Mas a gente sabe que a maioria não é assim. Infelizmente, né? Seria bom que todos fossem. Hoje, a nossa realidade de vacina, sala de vacina real, o que a gente tem na maioria das vezes? Gente, eu não tô nivelando por baixo, tá? Eu tô falando pela minha experiência, já trabalhei em várias salas de vacina e o que eu ouço muito hoje, que eu tenho uma oportunidade muito rica de ouvir, é dos meus alunos. Que eu tenho alunos no Brasil inteiro. Então eu tenho pessoas que trabalham em que a sala de vacina é uma referência. Eu tenho salas de vacina que parece sala de vacina de rede privada e eu tenho alunos que trabalham em lugares que nem tem sala de vacina, tá? Então, eu vou estar falando da maioria da realidade do nosso país, infelizmente. E a gente espera e luta que isso mude. As salas são pequenas, muitas vezes não são arejadas, às vezes são, né? Às vezes tem até uma sala maior, mas a maioria delas são pequenas. Não tem uma climatização, a maior parte. Principalmente que a gente precisava que tivesse os estados onde a temperatura é muito alta nessa época de calor. Então nem todas as salas têm ar-condicionado para manter a geladeira um pouco mais próximo da temperatura ideal. A gente tem equipamentos mais simples, não quer dizer que não funcionam e não são bons, mas são mais simples. A gente não tem aquela decoração elaborada, uma coisa planejada, mas a gente tem uma decoração que às vezes o profissional faz, às vezes não tem decoração nenhuma. E tudo bem, é o básico mesmo. A gente muitas vezes não tem uma câmera ideal, né? Ó, a minha câmera aqui, ó, é uma câmera fake, mas ela tá bem parecida com uma câmera original de vacina. Então, ali eu tenho tudo dentro das padronizações, prateleiras, a abertura da forma correta. Então, toda a parte de isolamento térmico, da parte interna, enfim.
Então, tem lugares que não tem assim. Quem aqui trabalha em unidade que tem câmera fria, que tem geladeira doméstica? Tem muitas unidades que ainda tem geladeira doméstica. Aquela geladeira é igual a que a gente tem em casa. Não aquela com freezer, né? A geladeira comum. Onde a gente tem o congelador em cima. Algumas nem tem o congelador, né? E aí tem as prateleiras, onde a gente deixa a água embaixo, gelox em cima, para poder ajudar a manter a temperatura da geladeira um pouco mais estável. Então, quem tem geladeira doméstica, gente, comentem aqui pra mim, por favor. A Fátima tá falando que lá na unidade dela tem. A Jaque tá dizendo também que na unidade dela tem. Isso ainda é uma realidade muito grande, né? Na nossa estrutura ainda de SUS. Nossa, gente. Hoje tá difícil. Acho que fico tomando água gelada. Enfim. A gente sabe que tem sala de vacina que não tem computadores. A gente não tem que avaliar o cartão da criança, preencher ficha espelho, jogar no sistema. Esse é o fluxo normal. Mas todas as salas têm computadores? Não tem. A gente tem unidades aí que às vezes não tem computador para digitar a vacina nem na própria unidade. Gente, eu não tô falando coisa de outro mundo, eu tô falando de Brasil ainda. Ele tem que levar aqueles dados para digitar em outro município. Tem pessoas que não tem sala de vacina própria, ela faz a vacinação rotativa, ela faz a vacinação em zona rural, em lugares distantes, e aí ela vai para outro distrito digitar essas vacinas, porque ainda não tem nem estrutura de sala de vacina. Como tem lugares em que cada sala tem o seu computador. Já trabalhei em unidades em que na sala de vacina tinha um computador, em cada consultório tinha um computador para o enfermeiro trabalhar. Os auxiliares tinham o computador dele, na recepção vários computadores. Então isso também trabalhei, é SUS. Mas já trabalhei em lugares que eu não tinha nem onde digitar, tinha que digitar em outro lugar. Então são realidades muito diferentes, né? Vamos lá. Em relação à vacina, a gente sabe que tem unidades que faltam a vacina ainda, né? Infelizmente é uma realidade. Quem trabalha aqui em sala de vacina sabe o quanto tem vez que falta vacina. Precisa fazer tetraviral, não recebe tetraviral. Às vezes tem SR, mas faltou a varicela. E aí tem que agendar para outro dia a varicela. Aí a criança às vezes vem para o reforço, não tem, tá em falta de TP. Os rodízios. Quantas pessoas, quantas cidades fazem rodízio de vacina? Na segunda-feira a vacina X, por exemplo, que é a vacina, por exemplo, SR, você não pode abrir o frasco, um frasco de 10 doses, se você não tem aquele contingente de pessoas. Às vezes a cidade, o município, a UBS, ela tem poucos pacientes que vão ali. Se ela abre e dá uma dose, acaba que joga fora as outras 9. E aí então, pela falta que às vezes acaba acontecendo, faz-se então rodízios. BCG, por exemplo, a gente passa por isso. Faz uma unidade, o dia... segunda, terça faz em outra. Eu trabalhava num município grande que era assim. Então dia de segunda, naquela região ali onde tinha aquelas UBSs, uma UBS fazia. Na terça, se chegasse um paciente, eu sabia onde que era. Na UBS tal tá fazendo. Na quarta é na outra. Se a paciente quisesse fazer com a gente, tinha um dia específico para fazer, que era toda sexta-feira. É uma realidade nossa ainda, né? Dentro das nossas UBSs. Só abre vacina se tiver um contingente de por exemplo, SCR. Eu só posso abrir se tiver um contingente de crianças. Então, febre amarela, mesma coisa. Não é uma realidade? Não é o ideal, mas é real,
né? A gente ainda passa por essas coisas. Temos muito a evoluir, né? Então, quem trabalha todos os dias em sala de vacina sabe. Não tô falando aqui inventando coisas da minha cabeça e nem denegrindo, né, a imagem, né, do serviço de saúde. Mas, infelizmente, eu amo o SUS, eu amo sala de vacina, eu amo o que eu faço. Mas eu sei que ainda existe muita dificuldade nesse sentido. A gente ainda passa por toda essa realidade, né? A questão da climatização, né? Quantas pessoas passam por dificuldade de controlar a temperatura da geladeira por causa do ar-condicionado? É pouquíssimas unidades que têm ar-condicionado, mas é uma padronização do Ministério. O PNI diz que tem que ter para poder manter a temperatura dentro do ideal, mas infelizmente a gente sabe que não é todo lugar que tem. Os materiais. Às vezes o município, o estado acaba comprando um material melhor. Eu mesmo já trabalhei em unidades que a gente usava BD. BD de seringa, BD de agulha. Gente, era um sonho, porque a qualidade é muito boa. Mas aí tinha época que a gente sabe que tem os pregões lá que são feitos, né? Eu esqueci o nome, as licitações. E aí, às vezes, a empresa que ganha não tem uma qualidade tão boa. E aí é feita uma compra grande, a gente fica um tempão usando um material que não é tão de boa qualidade. E aí, deixo aqui então para vocês uma dica. Pegou um material que não é de boa qualidade, preencha o termo de má qualidade, mande para a Secretaria da Saúde de vocês. Ligue lá, fala, olha, eu estou usando aqui o material X, mas a seringa é horrível, ela quebra, a borracha sai, o líquido... Denuncie isso, sabe? Não é falar mal, é buscar mais qualidade de trabalho sua e qualidade para o paciente. Não é brigar, não é fazer, né? Mas é dizer, olha, esse material não tá bom. Uma pessoa reclama, outra pessoa reclama. As empresas que prestam serviço, elas também têm que oferecer um serviço de qualidade. Então, se está acontecendo de entregar um material sem qualidade, isso precisa ser revisto, né? Então, gente, isso infelizmente a gente ainda passa, né, no nosso dia a dia ali com essas situações. A questão das vacinas, eu tô vendo muita gente comentar que realmente abrimos SR, febre amarela e Volpe na última terça-feira de cada mês. Última terça-feira, é isso mesmo, gente, de cada mês, daí para mobilizar as crianças. Olha as oportunidades perdidas. E aí, como que a gente pode reclamar de cobertura vacinal? Como a gente pode reclamar que as doenças estão voltando? As oportunidades são perdidas, né, de vacinação. E aí, é o ideal? Não é o ideal, mas infelizmente é o real, é o que a gente tem hoje e que a gente tem que lutar para mudar, tá, gente? E aí a gente muda com o quê? Com conhecimento. Se eu sei que isso não tá certo, se eu sei que isso não tá legal, então eu tenho que trabalhar para mudar isso, cada um fazendo a sua parte dentro da sua unidade. Eu nem sabia que existia esse termo de má qualidade. Sim, tem que ter o termo de má qualidade nas UBSs. Se não tiver algo formal ali, ligue para sua coordenação. Fala, olha, o material X que enviaram não tá de boa qualidade, tá acontecendo isso, a seringa tal, tá acontecendo, tá quebrando. Eu já peguei seringa em que a borracha vinha torta, a hora que você injetava o líquido escorria para trás, vinha ali pelo êmbolo, você perdia a vacina. Perdia a seringa, perdia a agulha, furava o paciente 2 vezes e ainda perdia a vacina. Então, isso tudo a gente discutiu no evento, aproveitando quem chegou agora, que não se inscreveu no evento ainda da semana que vem, se inscreva, quem ainda não é meu aluno ou quem ainda não participou, vem comigo na semana que vem, a gente vai discutir muitos assuntos, como esse tipo de assunto do dia a dia mesmo de sala de vacina. Porque muitas vezes a falta desse conhecimento faz com que a gente acabe presenciando ou vivenciando situações que complicam a vida da gente, que trazem insegurança, que trazem medo de trabalhar na sala de vacina. Então eu quero convidar vocês para se inscrever. E antes que eu me esqueça, o link tá lá na bio, tá? Lá onde pertinho do meu nome tem um link, se inscreve lá quem não se inscreveu ainda, tá bom? Então se as coberturas estão baixas... eu falo, é um conjunto de fatores, não é uma única coisa, não é o profissional, não é
só a falta de vacina, não é só o descaso da comunidade, não é a falta de conhecimento da doença, não, é um conjunto de coisas, tá? E aí cabe a nós, cada um de nós temos o papel de reverter isso. Eu vou reverter na minha unidade, você vai reverter na sua. Ah, Fernanda, mas como que eu vou reverter isso? Cobrando, avisando, apontando, olha aqui, as crianças estão ficando sem vacinação. O que dá pra ser feito? Como que tá isso? Às vezes a gente fala, não veio vacina, eu não quero nem saber. A hora que chegar eu vacino, acabou. Mas não é assim, gente. Nós temos responsabilidades sanitárias, nós temos compromisso com a vida, né? E aí a questão da qualidade do material também. Reclamar, não tá bom, tem que falar, ok? Tá. A questão aqui, eu pontuei eu fiz algumas pautas, gente, pra não me perder, porque às vezes eu me pego. Ontem a minha live se estendeu demais, eu acabo falando, lendo e me envolvendo, quando eu vejo a hora foi embora, e hoje eu não quero fazer isso, tá bom? Vamos lá. Então, os profissionais da sala de vacina, muitas vezes, o que a gente falou da sala ideal, o quê? 2 profissionais trabalhando em equipe, com conhecimento, os 2 profissionais preparados. A nossa realidade, o que é? O profissional que está na sala de vacina, fecha a porta da vacina, corre para o outro setor para atender os pacientes que estão esperando lá. Às vezes só tem ele para atender o OBS, às vezes tem ele e o outro colega, ele vai dar uma força. Às vezes surge uma demanda, uma emergência, sai correndo para atender. Essa é a realidade, né, dos profissionais que trabalham em sala de vacina. Não é o ideal, mas é o que a gente tem para hoje. Tem lugar que nem sala tem, é o que eu falei. Tem lugar que as pessoas trabalham o quê? Com refrigeradorzinho pequeno no canto ou com uma caixa climatizada e ali ele faz a vacina do dia. Infelizmente. Tem pessoas que desenvolvem trabalho nas áreas que são ribeirinhas. Tem alguém aqui, que está comigo aqui, que trabalha com vacinação e faz vacinação longe, em comunidades distantes, que tem que pegar barco, ir no lombo do animal? Tem pessoas que põem a caixa térmica no ombro, aqui nas costas, e pega um animal e vai por dentro do caminho para fazer o trabalho. Por quê? Não tem acesso, não tem estrada, as comunidades são distantes, dentro da mata. Eu tenho uma aluna que ela vacina pacientes, né, pessoas, que ela pega barco, ela anda 3 horas para dentro do rio, para poder vacinar os pacientes ribeirinhos, os pacientes que moram em palafitas, que estão distantes. Então, essa pessoa, ela tem acesso a uma sala de vacina ideal? Não tem. Ela tem acesso à vida real, que é pessoas precisando ser vacinadas e ela tenta que se virar com o que ela tem. O que ela tem ali na mão é isso. Acabou. Então, ela vai e faz. É assim o trabalho dela. E eu acho lindo. Eu acho lindo esse tipo de trabalho. E eu já trabalhei na zona rural, também já tive altas experiências. Quem sabe no evento eu conto pra vocês um pouquinho da experiência que eu tive quando eu trabalhei na zona rural. Então é isso, gente. Essa é a nossa realidade. Agora eu pergunto pra vocês: o que vai determinar uma assistência de excelência livre de riscos? Fala pra mim. De tudo isso que vocês viram, dessas dificuldades que a gente tem, da falta de material, da qualidade ou da falta de profissional, da falta de equipamento, de estrutura, o que vai determinar a qualidade da assistência que vocês prestam? É a geladeira diferente? Fala aí pra mim, o que vai determinar? Se vai determinar alguma coisa. E eu digo pra vocês, gente, que não. Que não vai ser a estrutura ideal que vai determinar. Porque de que adianta uma sala grande, uma sala bonita, uma sala decorada, uma sala bem pintada, se quando o paciente entrar na sala,
você não vai fazer nenhuma breve anamnese para saber se esse paciente pode ou se ele não pode tomar aquela vacina. O que adianta isso? Nada. Se você não vai saber avaliar aquele histórico vacinal para saber se aquele histórico está correto ou não, se ele vai poder tomar tudo que está ali para ser tomado ou não, vai adiantar alguma coisa, sala bonita? Se você não conhece o intervalo entre a vacina X e a vacina Y, se você não sabe quanto tempo que é que eu dou de reforço, não vai resolver a sala ser bonita, decorada e pintada. De que vai adiantar a sala ser cheia de equipamentos de primeira qualidade se você não souber como utilizar essa sala, se você não souber como utilizar os equipamentos, se você não sabe usar um termômetro digital da forma correta. Eu recebo pergunta de seguidores que não sabem zerar, resetar a memória, né, do termômetro, zerar para poder fazer nova leitura. Então, se essa pessoa não tem conhecimento, e eu ensino com prazer, gente. Eu não estou aqui criticando. Eu estou dizendo que é isso que vai determinar a sua excelência no que você vai entregar. Que vai determinar a qualidade do seu trabalho. Se você não sabe climatizar uma caixa térmica, tem gente que não sabe climatizar. Aí coloca o Gelox lá dentro de qualquer jeito, aí a vacina congela. Fala, ué, a vacina congelou. Nossa, o diluente está congelado. Será que pode usar? Ele nem sabe se pode usar. Eu tô falando situações, gente, em que eu vejo e recebo mensagens e perguntas. Então, se a pessoa não sabe lidar com isso, não vai adiantar ter um equipamento de primeira qualidade. Se ele não tem práticas corretas de manipulação das vacinas, se ele não controla a validade da abertura dessa vacina, essa vacina se perde por validade. Não adianta. Então, de que adianta uma câmera fria, minha câmera doméstica não resolve, eu preciso de uma câmera fria, uma câmera de última geração. Se você não controla a temperatura dessa geladeira, se você abre a geladeira o tempo todo para pegar a vacina, não tem uma prática correta, não tem um controle de tirar os imunobiológicos que você vai usar no dia para poder não ficar abrindo o seu estoque. Se você não organiza as vacinas de modo a utilizar as que estão para vencer antes que perda a validade, porque às vezes você usa que chegou primeiro, que está desorganizada, e quando você vai ver lá no fundo tinha uma que já venceu. Não resolve a câmera fria nova, gente. O que vai resolver é o quê? O seu conhecimento. Então, de que adianta ter materiais suficientes e com ótima qualidade, como nós falamos, se você não conhece a técnica de aplicação? Se você não faz a técnica correta e gera eventos adversos no seu paciente. Se você faz uma vacina superficial e deixa a coxinha da criança com nódulo. Se você faz uma vacina superficial e deixa o braço do paciente com abscesso quente, com abscesso frio, se você contamina a técnica. Então, vai adiantar ter material de qualidade? Não, se você não conhecer as técnicas, se você não tiver o conhecimento teórico e prático da forma correta de trabalhar, não vai adiantar nada. Quando o paciente chega, você se sente seguro em fazer as vacinas que precisam? Porque não adianta você ter dentro da sua geladeira todas as vacinas, como a gente falou. A gente faz rodízio, a vacina está em falta e a gente aplica uma vez por semana só, tá? Então, na sala ideal era aquela o ideal era que tivesse, né, em todos os tipos de vacina disponível para ser aplicado. Se o paciente chegar com a carteirinha atrasada para colocar tudo em dia, se você não sente segurança, se você tem medo de colocar em dia, não adianta você ter todas as vacinas, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença você ter conhecimento, você ter segurança, você ter empoderamento de chegar e dizer, não, essas vacinas estão aqui, todas podem ser feitas juntas. Não tem problema, não dá reação, se der reação, é uma reação esperada, a senhora vai fazer X, Y, Z e resolvido. Então, essa segurança, o que dá? É o conhecimento, né? Não é você ter lá dentro da sua geladeira.
Você não conhece os esquemas diferenciados para paciente imunodeprimido. O paciente chega com uma solicitação de vacinação para hepatite. Você vai lá e faz um esquema comum, você não faz dose dobrada, você não faz o esquema ampliado. Por quê? Porque não conhece, não entende. Adiantou ter a vacina? Não, porque você foi lá e fez errado. Se você não conhece sobre a produção... Deixa eu fechar aqui um negócio que abriu aqui, gente. Se você não entende da produção da vacina, você vai fazer vacina em excesso no seu paciente. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana, um aluno perguntou sobre uma vacina que estava sendo feita, estava sendo diluída em 0,7, mas a quantidade de aplicação é 0,5, mas vem 0,7. Por que vem 0,7? Você sabe por que vem 0,7 dentro do frasco? Por quê? Se houver alguma perda, você tem ainda uma sobrinha para conseguir aspirar o 0,5 ali. Não é para você pegar o 0,7 e aplicar tudo no paciente. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai acabar caindo nessa situação. Então, adiantou ter a vacina? Não, você não conhecia sobre a produção da vacina. Você acabou fazendo coisa errada. Então, de que adianta ter número maior de profissionais dentro da sala, se às vezes a equipe que está dentro da sala não se fala, não se entende, não se entrosa, não tem conexão? Um sabe e o outro não sabe. Eu tive alunas que falaram, gente, eu não sei o que fazer, porque eu estou dentro da sala, eu fiz o curso, hoje em dia eu tenho conhecimento, mas a minha colega que está dentro da sala fala que não, que isso daí sempre foi feito de outro jeito, por que vai ser diferente agora? Mas mudou? Não, que mudou o quê? Você está inventando coisa. Então, se não tem harmonia, se não tem conhecimento, fica difícil. Se não souber trabalhar em equipe, se não tiver responsabilidade, só vai servir para ter conflito, para discutir na frente do paciente, para passar insegurança para o paciente. Então, gente, o que faz diferença nisso tudo é você ter conhecimento. A sala real e a sala ideal é uma realidade de cada lugar. O ideal era que todas as salas fossem como a sala ideal, mas não é. Nossa vida, nossa realidade é outra. E eu sei que tem muitos profissionais que fazem trabalhos excelentes com as condições precárias ou com poucas condições. E sei que faz também com muitas condições. E sei que tem gente que tem ótimas condições e não tem condição de fazer nada, porque não tem conhecimento. Então fica aí para vocês a dica. Se inscrevam no evento, o link tá na bio, participe comigo semana que vem, que a gente vai discutir os 5 maiores erros em sala de vacina. Vocês vão saber quais são os 5 maiores erros. Quais são os erros que a gente está mais suscetível a cometer na sala, para que você não cometa. Na segunda aula a gente vai falar sobre por que você tem medo, o que você não sabe, qual é a estrutura que você precisa ter e conhecer para poder desenvolver a sua habilidade, para perder o medo de trabalhar na sala de vacina. Ok? Lembrando que eu vou abrir uma nova turma. No último dia de aula, a gente abre uma nova turma. Quem quiser fazer parte, ampliar os seus conhecimentos, também poderá se inscrever. É extremamente importante que vocês conheçam as técnicas de aplicação, os tipos de vacina, quais são os intervalos máximos e mínimos entre as vacinas, os calendários especiais, enfim, uma série de coisas que é importante que vocês conheçam. E isso sim vai fazer diferença na assistência que vocês vão prestar no dia a dia de vocês. E eu sei que eu posso ajudar cada um de vocês, ok? Então, espero vocês semana que vem. Amanhã eu vou fazer uma outra live, tá? A gente vai ter, ia ser na sexta-feira, mas eu acabei tendo um contratempo, então amanhã a gente vai fazer uma nova live. Quem quiser participar, tá convidado, convide outras pessoas. E aí, eu não lembro agora o tema, desculpa, acabou me dando branco aqui, mas eu vou colocar nos stories qual é o tema. Eu tenho certeza que é algo que vai ser importante para que vocês estejam preparados para o evento da semana que vem. Ah, tá, é sobre assim,
o nível de capacitação que você tem, o nível de conhecimento, se ele é suficiente, se está sendo suficiente, tá bom? A gente vai conversar amanhã às 20 horas, ok? Gente, eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença aqui. Dizer que para mim é um prazer sempre estar compartilhando com vocês esse conhecimento. É uma troca que para mim é muito importante. Saibam disso, tá? Eu ganho muito com isso, eu ganho conhecimento, eu ganho sabedoria, eu ganho entendimento, porque às vezes a gente vê o quanto a gente precisa crescer e se desenvolver ainda. E assim, eu ganho satisfação de estar alinhado com o meu propósito, que é fazer auxiliar, ajudar, dar o apoio para os profissionais que trabalham em sala de vacina para que a gente faça uma vacinação melhor, que a gente deixe um legado nesse mundo, enfim. Ok? Obrigada, gente. Desejo uma ótima noite para vocês. Se por acaso ficou alguma coisa sem responder ou algum comentário que vocês acreditam que seja relevante, manda no direct para mim que eu respondo, tá bom? É que às vezes a gente acaba recebendo muitas mensagens e eu acabo demorando um pouco para responder no direct. E aqui também, como passou bastante coisa, algumas coisas eu dei uma lida, deu para acompanhar, mas eu não quero me estender muito porque ontem minha live ficou muito grande. Hoje então a gente dá aí uma enxugadinha. Eu sei que essa hora vocês estão cansados, tem um monte de coisa para fazer, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.